teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Nossos sábios fazem a seguinte pergunta: uai, o Eterno está se revelando a eles como aquele que é o Todo-Poderoso, e por que não dizer o que é maior, Elberson? Tirar alguém da casa da escravidão, vamos pensar abrasileirando, sabe assim? Vamos pensar abrasileirando. O que é mais fácil, tá? Tirar da casa tirar da senzala, pensando na princesa Isabel que assinou a Lei Áurea, ok? E libertou os escravos. O que é mais fácil? Assinar a Lei Áurea, pensando tirar da casa da escravidão, ou criar os céus e a terra, criar os pássaros, criar as aves, criar peixes, criar relva, criar montanhas. O que é mais fácil? Mais fácil é tirar, né? Mais fácil é tirar. Né? Mais fácil é assinar a Lei Áurea. É muito mais fácil. Né? Nesse caso aqui, muito mais fácil. Né? Então, e aí os nossos sábios perguntam por que o Eterno se revela dessa forma. Porque nesse caso, olha só que coisa linda demais. Porque o Eterno prefere dizer para eles que ele é o seu Elohim, porque tirou da casa da escravidão. Por quê? Porque ali o Eterno se mostrou para eles de forma muito direta. Então, e a gente vê isso nos nossos dias. Por exemplo, o que é mais fácil? A Valdilene ser grata à princesa Isabel, literalmente falando, porque ela me tirou da escravidão, ou ficar feliz porque existem pássaros no céu? Que eu não tenho aspas, não tenho nenhum benefício. Consegue entender? Então, assim, quando o Eterno fala para eles, olha só, eu tirei vocês da casa da escravidão, o Eterno está dizendo o seguinte: olha, eu me revelei exclusivamente, especificamente, individualmente para você. Ou seja, eu te dei experiências pessoais de forma que são inegáveis. Então, assim, que tem gato no mundo, eu nem gosto de gatos, eu nem posso com gatos, entende o que quer dizer? Porque eu tenho problema alérgico. Porque tem ratos, misericórdia, aí que piorou. Porque tem barata, pior ainda. Essa semana foi quando? Foi quarta-feira. Foi quarta? Foi de terça para quarta, acho que foi isso. Terça para quarta, quarta para quinta, quinta para sexta. De terça para quarta, eu estava limpando a casa à noite, porque eu limpo a casa à noite, tá, pessoal? É o horário que assim, já estou mais livre, eu fui limpar a casa. Aí eu fui varrer debaixo do sofá, né? Menino, tinha um monstro aqui dentro de casa. Aí eu saí correndo, me tranquei no quarto e comecei a orar para aquele monstro sair daqui de dentro de casa, era uma cigarra. E aquele negócio, sério, eu não tirei foto, não, mas nem deu para tirar foto, era muito grande, era grande, sério, era uma coisa assim, mais ou menos. Aí eu fiquei morrendo de medo, falei, caramba, como é que eu vou fazer agora? Tudo bem, eu posso ficar aqui no quarto, mas eu vou querer o banheiro de madrugada. E depois, como é que eu vou sair? Comecei a pensar, aí o que eu fiz? Liguei para o meu salvador, liguei para o meu vizinho e perguntei, Fábio, você está em casa? Vem me salvar! Aí o Fábio vem me salvar. Então, eu vou ser grata à cigarra como? Verdade. Então é melhor eu ser grata porque a princesa Isabel fala. Sim. Nessa questão aí, vamos dizer, criar o mundo, né, criar o espaço, é algo que o Criador fez para a humanidade. Tirando eles da casa da escravidão, é algo que ele fez diretamente para aquela pessoa, né? Eram várias, para Sim, aquelas pessoas, né? sim. Fez para você, é algo diretamente específico, né? E como eles sofriam, né? Assim, na pele, tudo isso, poxa, é a libertação. Exatamente. Então, Pode por falar, pode isso falar. que o Criador falou direto com eles. E assim, você está falando e o Criador falou diretamente a dor deles. Entende? Justamente. A dor deles. Então, assim, e aí eu estou pensando como que o Eterno usa as nossas dores, né? Para que a gente possa, e a gente vai falar sobre isso também hoje, para que a gente possa se pautar. Mas vamos lá. Então ele diz: eu sou o Senhor, eu sou o Eterno, teu Elohim, que te tirei da terra de Mitzray, da casa dos escravos. Deixa eu abrir aqui um parênteses aqui. Olha só.
A física fala que existe uma lei da física que diz que toda ação tem uma reação, ok? Então, salvo, sei lá, exceções, se eu for dar um abraço no Elberson, ele não vai me dar um tapa, né? Então, assim, se eu dou, sei lá, um picolé para ele, ele não vai dar um tapa jogando o picolé fora. E assim sucessivamente. Então, se eu tenho uma ação positiva, eu tenho um benefício positivo. Se eu tenho uma ação negativa, a tendência, que a gente não está falando agora de espiritualidade, tá? Nesse caso bem específico, a tendência é ter uma reação negativa. Porque, por exemplo, o Elberson, por ser uma pessoa espiritualizada, se eu fizer uma coisa ruim para ele, como disse o Machia, se alguém te der na face direita, dá também a esquerda. Então, o Elberson, por ser uma pessoa espiritualizada, vai me dar a face esquerda. E claro que ali não está falando literalmente de virar o rosto, tá, pessoal? Tem um outro significado, mas não é o ponto aqui. Então, salvo essa exceção, eu vou ter um benefício nessa ação de dar um tapa no Elberson. Agora, o que a gente precisa entender é, no mundo espiritual, de igual forma, até porque o mundo físico reflete o mundo espiritual, ok? O que a gente, Paulo fala, né, Shaul, ele fala, o que o homem plantar, isto, ele semeará, ok? Ou colhe, o que o homem plantar, isto ele colherá. Se a Valdilene planta jiló, não tem como colher manga. Se eu planto jiló, eu vou colher jiló. Shaul, Rachalia, Paulo, emissário, rabino, estava falando isto para nós, ok? Se eu planto manga, eu vou colher manga. Se eu planto café, eu vou colher café. Se eu planto raiva, eu vou colher raiva. Se eu planto prostituição, eu vou colher o que tiver destinado para prostituição. E é disso que a gente vai tratar hoje. Então, vamos lá. A primeira coisa que o Eterno fala, o primeiro pronunciamento dele, o primeiro dito dele, foi o seguinte, no 3, tá? 3. Não terás outros Elohim diante de mim. Não, o que é a palavra Elohim? Duas coisas que é importante a gente entender na palavra Elohim. A primeira, a palavra Elohim significa poderes. Poderes. Então, por exemplo, Nabucodonosor, ele era um rei. Ele era algo que exercia o poder. Então, Nabucodonosor, ele era chamado de Elohim. Ou poderia ser chamado de Elohim. Salmo 82:6, se não me falha a memória, diz assim, vós sois Elohim. Está dizendo que eu e que você é Elohim. Então, o que o Eterno está dizendo para a gente? Primeiro, que não terás outros poderes diante de mim. E a palavra Elohim, voltada especificamente para o Criador, significa o quê? A palavra Elohim, voltada ao Criador, ela está ligada, eu vou usar uma expressão aqui que mais para frente eu vou explicar, ela está conectada a Sefirá de Gevurá, que é de rigor, de julgamento. Então, quando a gente fala Elohim voltado ao Criador, o que é uma Sefirá? Tá? Na verdade, Sefirá, a gente é chamado da árvore da vida, que são 10 emanações, e essas emanações são sefirot, porque é plural, e cada uma dessas sefirá, aí vai ter a sua emanação, o que vai, digamos assim, usando uma expressão popular, vai equilibrar o mundo. Então, o Eterno, ele não se manifesta para a gente com todo o seu poder. Então, ele criou essas emanações para que a gente pudesse suportar. E é quando o Eterno se condensa, né? Para a gente conseguir suportar a presença dele sem a gente ser consumido. Então, essa sefirá são dois lados, tá? São dois extremos. O lado esquerdo. Então, sempre que vocês verem na Bíblia falando algo relacionado ao lado esquerdo, está se relacionando a Sefirá de Gevurá, ou o lado de Gevurá, que é de rigor, restrição, julgamento, tá? Severidade, isso.
E o lado direito é o lado do Hesed, é o lado da bondade, da misericórdia, da graça, do amor, tá ok? Então, são os dois extremos. Então, vamos lá. Então, quando a gente se refere ao Eterno, a gente está falando do quê? Ele como Elohim, porque ele é aquele que julga, ele é aquele que é poderosíssimo, é o poderosíssimo dos poderosíssimos e tudo mais. Mas é uma palavra também utilizada para seres humanos e também para os anjos. Por isso que, às vezes, por uma questão de interpretação, e por isso que a gente fala que precisamos estudar o hebraico, porque aí a gente vai conseguir compreender. E por isso que algumas vezes a gente lê na Bíblia hebraica falando que Deus se manifestou a alguém, e ali é a palavra Elohim, que está se referindo ao anjo. Tá? Então, e não é o Criador, é o anjo. Por exemplo, a gente vai ver isso também lá em Bereshit 18, se não me falha a memória, os 3 Malahim que se apresenta a Abraham quando ele vai até Sodoma, antes dele ir para Sodoma, e claro que eles anunciam a gravidez de Sara ou Sarai, não me recordo se ali ela já tinha trocado o nome, tá bom? Então, o Eterno está dizendo o que para a gente? Primeiro, não terás outros Elohim diante de mim, não terás outros poderes, não terás outras pessoas, anjos, não tenha nada que você coloque numa posição que seja superior a mim. Então, ou que se iguale a mim. Então, basicamente, é isso que o Eterno está dizendo. E aí, eu quero ler aqui para vocês um comentário do Shinei Luhot Haberit, que ele diz assim: você, a tradução correta do Passuk seria você, ele coloca dessa forma, não terá outros Elohim diante de mim, outros deuses diante de mim. Então vamos lá. O versículo não apenas discute nossa conduta neste mundo, mas também alude às regiões celestiais. Por um lado, o Eterno proíbe a adoração de qualquer coisa que faça parte do mundo da ação, nosso mundo físico. Então, assim, a gente tem o mundo da ação, o mundo da formação, o mundo da emanação. Então, a gente tem 4 mundos. Então, por exemplo, quando Shaul fala do terceiro céu, por exemplo, ele está falando do quê? Das regiões celestiais, que são os mundos. A gente está onde agora? A gente está no mundo da ação. Mas antes do mundo da ação, tem o mundo da formação e tem o mundo da emanação. Então, antes de chegar aqui, precisa passar por esses 4 mundos que existem. Então, o que o Eterno está dizendo? Né? O que o Luhot está dizendo? Que o Eterno proibiu que a gente fizesse qualquer coisa. Por um lado, o Eterno proíbe a adoração de qualquer coisa que faça parte do mundo da ação, que é o nosso mundo físico. Por outro lado, a adoração de quaisquer seres, mesmo nas regiões celestiais, que não sejam o próprio Eterno, é igualmente proibida. O que isso daqui significa? Por exemplo, uma pessoa ela pode ter uma visão do mundo espiritual. Então, ela pode ter uma visão dos anjos, que tem as suas várias classes angelicais, ela pode ter uma visão desses anjos e ela pode, inclusive, utilizar isso para fazer, para adorar, já que ela viu aquele poder. Entende? Porque se for comparar a elevação dos anjos, caramba, eles realmente são muito mais poderosos do que a gente nesse sentido. Então, ele está dizendo o seguinte: olha só, você não vai adorar anjos. E eu acho isso muito legal, porque por mais que a gente diga que não, mas no sistema religioso da qual nós viemos, existe uma adoração a anjos, sabe? Existe uma adoração ao Hassatã, que a gente vai chamar de Lúcifer, vai chamar de Satanás e vai chamar de diabo. Por quê? Porque as pessoas colocam ele, por mais que elas digam que não, mas elas colocam ele no mesmo pé de igualdade do que o Eterno. E eu vou falar além. Se a gente parar para analisar friamente, as pessoas têm mais medo do diabo do que do Criador. Se a gente for parar para analisar friamente, as pessoas não fazem as coisas pensando no quê? Porque o diabo, porque o diabo, porque o diabo, porque o diabo, porque o diabo. Então,
se a gente for pensar racionalmente, a gente vai ter essa percepção. Então, o Eterno está dizendo, não façam isso. Então, Narmânides é bastante explícito sobre tudo isso em seu comentário sobre este versículo. Todo anjo encontrado nas regiões celestiais é chamado de Elohim e, portanto, se enquadra na categoria de divindades proibidas. O que seriam essas divindades proibidas? No sentido de não adore esses anjos. Porque não existe divindades proibidas e divindades permitidas. Se a gente for colocar nesse patamar de proibido e permitido, a gente vai dizer o quê? Que a única divindade permitida é o Eterno. E a proibida são todos os demais. Então, a gente precisa tomar cuidado. E aí, o Targum Yonatan diz o seguinte, a segunda palavra, porque aqui, primeiro o Eterno fala, olha, e falou o Eterno dizendo essas palavras, a primeira palavra, eu sou o Eterno teu Elohim que te tirei da casa do Egito. No versículo 3, ele fala, não terás outros poderes, outros Elohim. Então, essa é a segunda palavra. Só que, quando ele fala essa palavra, olha o que o Targum Yonatan fala. A segunda palavra que saiu da boca do santo, cujo nome seja abençoado, foi como tempestades, relâmpagos e chamas de fogo. Uma luz ardente estava em sua mão direita e em sua mão esquerda para gerar o equilíbrio. E foi levada através do ar nos céus, no ar dos céus, retornada e se manifestou ao acampamento de Israel. Ela voltou e foi gravada nas mesas da aliança, né, nas tábuas da aliança, e foi virada nelas de um lado para o outro, e então chamou ele, né, o Eterno, e disse, casa de Israel, meu povo, não terás outros deuses, outro Deus além de mim. Olha só, mas eu quero pegar essa parte aqui. Foi como tempestade, relâmpagos e chama de fogo. Isso daqui está falando de classes angelicais. Então, os serafins, eles eram feitos de quê? De fogo, sabe? Então, assim, os seus anjos ministradores, como tempestades, então, assim, são classes angelicais. E aí, uma coisa que a gente já desmistifica aqui, Elberson, que anjo na palavra, na Bíblia, no hebraico, a palavra anjo é enviado. Então, por exemplo, tá? Por exemplo, se você pegar o seu gatinho, vamos pensar nessa loucura aqui, tá? Se você pegar o seu gato e falar assim, olha só, vai lá na Valdilene, o Elberson está em Três Rios e eu estou em João Pessoa. Aí o Elberson fala assim, olha só, pega o gato e fala, vai até a Valdilene. O seu gato, ao chegar aqui com uma mensagem para mim, ele é um malar, ele é um anjo. Tudo, olha, gente, os nossos sábios dizem que tudo que a gente faz, a gente cria um anjo. Se a gente faz algo bom, a gente cria uma força, a gente cria uma força positiva. Se a gente faz algo não bom, a gente cria um anjo, uma força negativa. Por que, por exemplo, os mares estão revoltos? Por que a gente, um exemplo disso, tá? É porque a gente tem visto o homem, por exemplo, desmatar a natureza. Então, a gente tem visto a construção por que os animais estão invadindo a cidade? Porque a gente está vendo desmatar o desmatamento. Isso tudo é o quê? Quando a gente derruba uma árvore com essa intenção, digamos que comercial, a gente está criando uma lar da destruição. Ok? Fala, Elberson. Perfeito. Você falou a parte do diabo aí, que as pessoas às vezes dão mais... você falou a parte dele, o que eu queria falar é que às vezes as pessoas dão mais crédito, né, a ele do que a Deus. Porque tudo é ele, tudo é ele, tudo é ele, acaba, de certa forma, você está exaltando. Ou de certa forma, não, você está exaltando ele. E esquecendo, às vezes, exaltar a Deus, que é muito maior, muito mais poderoso que ele. Quer um exemplo bem pior do que esse? Bem pior que eu me lembrei agora, que você está corretíssimo, tá? Quer ver um outro exemplo? Quando se está numa determinada uma determinada reunião, aí alguém fala assim, gente, o anjo está aqui. O que acontece? Olha o anjo do Senhor aí passeando no meio da... O povo se empolvora, fica...
aí fala, o Sim. Senhor está aqui, o que que acontece? É. Não é a mesma coisa, né? É disso que eu A estou falando. reação. É disso que eu estou falando. Uhum. Se falar, olha, o diabo vai te pegar, o que que acontece? Todo mundo Aí eu com falo medo. assim, olha só, a Bíblia manda você recitar o Shema, que eu vou falar depois. Recitar o Shema de manhã à noite. Não, isso já passou. Uhum. Igual a gente estudou dias atrás, semanas atrás. Estatuto perpétuo, não, não é mais, foi abolido. Estatuto perpétuo é o seu que está falando, não, não é mais não. Aí vai falar que Sim. o anjo disse. É, verdade. É isso, tá?